quando se verifica o nosso trabalho anterior, que começa em 85, né, ele acaba interferindo no processo constituinte, porque quando se vai definir no artigo 231 os direitos dos índios, se estabelece um parágrafo dizendo que cabe ao Ministério Federal a defesa das terras indígenas, né, e a defesa dos povos indígenas. Então isso criou uma obrigação institucional. E essa obrigação foi criada em razão desse trabalho já incipiente de 85 a 88. E quando chegou em 92, 93, até a lei complementar 75, né, do ano de 1993, que criou as câmaras de coordenação e revisão, né, e a sexta, esse foi um período muito importante, porque realmente afirmou institucionalmente a presença do Ministério Público Federal na defesa intransigente dos direitos indígenas e das terras por eles ocupadas. Então, esse foi realmente um momento muito importante. E diversas ações foram propostas, né? Diversos pareceres foram feitos e nós, posso dizer, fomos largamente vitoriosos nesse primeiro período. Nós conseguimos do Poder Judiciário quase de forma unânime o reconhecimento das pretensões deduzidas naquelas ações, sempre em defesa das populações indígenas. Eu devo dizer assim que foram anos heróicos, assim, no sentido de que nós éramos muito jovens, nós tínhamos acabado de entrar, ou nem, no meu caso, nem ainda ingressei no Ministério Público Federal, mas já trabalhava na assessoria, a gente já tinha sensibilidade de que essa é uma questão importante. Então se juntou um grupo de colegas espetaculares, né? Uma grande parte deles da minha geração, assim, do meu concurso. Cito nominalmente Débora do Prado de Brito Pereira, Raquel Elias Dodge, né? Eugênio José Guilherme de Aragão, Oswaldo José Barbosa, né? E aí trabalhamos muito, né, nessa questão, e foi muito importante a gente ter feito isso, porque nós ainda não sabíamos como é que tratar essa questão no judiciário, não tínhamos ainda uma jurisprudência consolidada, tudo estava por fazer e tudo estava para ser testado, inclusive o Estado Democrático de Direito, como é que o Poder Judiciário lidava com essas questões coletivas, né? E para nossa sorte, no primeiro momento ele lidou muito bem, talvez porque todos nós estávamos inebriados com os ventos da liberdade, né, com a perspectiva de vivermos numa democracia e com uma nova Constituição, né, que mudou completamente o patamar de direitos, tanto os individuais quanto coletivos no Brasil, tanto por parte dos tribunais superiores quanto da Justiça de primeiro grau, tivemos muito êxito. Não só nós, mas entidades que trabalhavam nisso. Cito especialmente o Núcleo de Defesa de Direitos Indígenas, o NDI, que depois veio a se constituir o Instituto Socioambiental, que entraram com várias ações espetaculares. Então, até em homenagem à doutora Juliana Santilli, que foi advogada do NDI e depois promotora, falecida nesse ano, e que propôs ações espetaculares, né, em favor dos índios. E nós estávamos juntos nisso. Quando eles propunham a ação, nós intervíamos no processo como curso lege, como fiscal da lei, então estávamos sempre juntos. E muitas vezes essa parceria ficava melhor ainda, porque o Ministério Público, ao entrar e reforçar a tese das ações civis públicas dessas entidades, sobretudo do Núcleo de Direitos Indígenas, a gente respaldava e muitas vezes o juiz aderia com mais facilidade aos nossos argumentos, muitas vezes citando até o parecer como razão ou fundamento da decisão favorável àquelas comunidades indígenas. Então, assim, esse período de, vamos chamar assim, de 87 a 94, foi um período espetacular, foi um período de testarmos, né, a nossa recém-conquistada democracia, de testar o Poder Judiciário e verificar a possibilidade de termos tido alguns ganhos concretos, né? É óbvio que não foi só através do Poder Judiciário. Nós passamos a atuar diretamente junto à Fundação Nacional do Índio, junto ao Ministério da Justiça. Então, muitas vezes a gente tinha as reuniões importantes para definir até critérios de delimitação, ou mesmo resolver problemas jurídicos junto com
os presidentes da FUNAI e com as suas diretorias, especialmente a diretoria de assuntos fundiários, que foi uma diretoria muito importante, que é exatamente a que trata da identificação e demarcação de terra indígena. Portanto, foi assim, um período que eu tenho saudade, vai estar sempre marcado, porque, né, ela também, de algum modo, batizou o meu ingresso na instituição, né? Se eu estou hoje na Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, se eu tenho hoje uma abertura para essa questão dos direitos humanos, eu não tenho dúvida que isso foi estendido nesse período que eu fui entender uma causa de pessoas que rigorosamente eu não conhecia. Eu não sabia quem eram os índios, eu não sabia quais são as comunidades indígenas, eu não sabia os troncos linguísticos, então foi tudo um grande aprendizado. Eu tive que começar a ler teorias e livros de antropologia, né, de sociologia, para uma compreensão mais aguda do fenômeno. E foi excelente, não só para a minha formação, né, pessoal e profissional, mas também para um trabalho, né, que, como eu disse, não foi um trabalho individual, foi um trabalho coletivo de muitos procuradores em favor de uma causa tão nobre como a defesa das populações indígenas e das minorias.